Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Continuarei com a minha exposição, os Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu já expus até o versículo 15 e hoje darei continuidade a partir do versículo 16, quando Paulo ele expulsa um espírito de adivinhação de uma jovem escrava. Vamos ver o que diz o texto sagrado. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Interessante aqui é que a partir desse capítulo 16, precisamente do versículo 10 até o versículo 17, o narrador aqui está na primeira pessoa do plural. Pode ver que é indo nós. Então, Lucas, provavelmente, ele, neste exato momento aqui da narrativa, ele está fazendo parte desta frente missionária que era composta de Paulo e Silas. Também tinha se juntado a eles Timóteo e agora Lucas, o médico, acompanhava também Paulo e Silas. Então eram provavelmente 4 homens aí nessa frente missionária que tinha saído da Ásia, atravessado o mar e agora estava entrando na Macedônia e estava na cidade de Filipos. Lembrando que a cidade de Filipos ela não possuía uma sinagoga, porque devido à tradição judaica, se faltasse pessoas, a partir de 10 cabeças de família é que era lícito fundar uma sinagoga. Então, se tivesse ali 10 homens, líderes de famílias, aí sim poderia fundar uma sinagoga. Caso não tivesse 10 cabeças de família, então não era possível fundar uma sinagoga. Isso forçava esses judeus a realizarem seus cultos ao ar livre e eles procuravam um lugar afastado da cidade, provavelmente. Então, aqui pode ver que Paulo ele estava indo para o lugar de oração. Esse lugar de oração aqui já foi mencionado nos versículos anteriores, que era um lugar próximo à beirada de um rio. Então, um lugar bem calmo, sossegado, que esses judeus procuravam para orarem. E quando Paulo ele saía, provavelmente aqui era o sábado, que era o costume dos judeus orarem aos sábados, esta jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Interessante é que o termo grego adivinhador é piton. Piton está aí na mitologia grega, nome da serpente ou dragão, Pitiã, que habitava na região de Pito, junto ao Parnaso, em Fócis. Diz ter ela guardado o oráculo de Delfos. Foi eliminada por Apolo. Então, esse Piton, essa serpente, esse dragão, era um deus da mitologia grega. E supunha esse povo aqui que esta jovem, ela adivinhava sendo usada por esse espírito dessa serpente. Não sabiam eles que isso não passava de um espírito maligno que estava possuindo o corpo desta mulher. Interessante que o texto também diz, Lucas narrando, ele fala que esta jovem, através das suas adivinhações, ela dava grande lucro aos seus senhores. Interessante aqui que a palavra grega para senhores é Kyrios. E Kyrios era o dono, o senhor supremo. Então, esta mulher, esta jovem, a jovem é Paidisque. Paidisque é uma jovem escrava, então ela estava sob o domínio desses senhores. Interessante que a palavra Kyrios, aqui traduzido, é senhores, então está no plural. Então ela tinha mais de um senhor. Com certeza o lucro era muito grande, deveria ser dividido
entre esses homens. Prosseguindo o texto, seguindo a Paulo e a nós, novamente aí pode ver que está na primeira pessoa do plural. Então Lucas estava também junto com Paulo e Silas e provavelmente Timóteo. Interessante que, voltando aí no caso da primeira pessoa do plural, no capítulo 20, do versículo 5 ao versículo 15, a narrativa volta a ser também na primeira pessoa do plural. Depois, no capítulo 21, do versículo 1 ao 18, também é narrada na primeira pessoa do plural. No capítulo 27, versículo 1, também é narrada na primeira pessoa do plural. E no capítulo 28, versículo 16, o texto também é narrado na primeira pessoa do plural. Então, prosseguindo aí, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Interessante que o termo usado é soteria. Soteria é salvação, livramento. Então, o que esta jovem mulher estava falando era uma verdade. Interessante. Ela não estava falando uma mentira, mas o problema era a fonte da sua adivinhação. Ela falava a pura verdade. Paulo e Silas, Timóteo e Lucas, estes homens, eles eram servos de Deus, estavam anunciando o caminho da salvação. Corretíssimo. O problema de tudo isso aqui é a fonte. Interessante é que isso repetiu-se por vários dias. Vamos prosseguir o texto aí. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, o espírito imundo, na mesma hora saiu. Interessante. O que Paulo teve aqui, provavelmente, é um dom de discernimento. Ele discerniu que a fonte daquela, vamos dizer assim, profecia era maligna. Quem estava inspirando aquela mulher a dizer esta verdade era um espírito imundo. E ele, incomodado com aquilo, vendo que o diabo estava agindo através daquela mulher, Paulo, ele expulsa o demônio daquela mulher. E quando o demônio sai daquela mulher, automaticamente ela perde todo o poder de adivinhação. E é aí que começa o problema na vida de Paulo e seus companheiros. Olha só, vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro aí é rendimento, ganho obtido pelo trabalho, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. E, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E não sabiam estes homens que Paulo também, apesar de ser um judeu, ele também era romano. Então, quando aqueles homens, eles viram que a esperança de continuar tendo lucro com as adivinhações daquela mulher, eles pegaram Paulo e Silas. Interessante é que não cita aqui que Timóteo e Lucas também foram juntamente com eles, mas diz aqui que somente Paulo e Silas, eles foram arrastados para a praça à presença das autoridades. Interessante que a palavra grega para praça é agorá. Agorá era um local de debate público, local para julgamento, lugar para comprar e vender, lugar para todos os tipos de negócio, mercado. Essa palavra significa tudo isso aí, agorá. Lugar
público onde se fazia um julgamento, compravam, vendiam, realizavam negócios, era o mercado. Então, Paulo e Silas foram levados a esse lugar público, à presença das autoridades. A autoridade aqui é Archon. Archon é governador, comandante, chefe, o líder ali da cidade de Filipos. Então, chamaram o governador, o comandante, o chefe, o líder, que seja lá, as principais autoridades daquela cidade, para o quê? Para julgarem esses dois homens, Paulo e Silas. E levando aos pretores. Pretores aqui é o estrategos, que é o comandante de um exército. Levaram até ao comandante do exército romano, até porque a cidade de Filipos, ela era uma colônia romana, e se tratando de uma colônia romana, a cidade gozava de muitos privilégios. Por isso que tinha neste lugar um destacamento militar. Então os pretores levaram Paulo e Silas e disseram, provavelmente diante desses pretores, que eram o exército romano que ali estava destacado, pode ver que pretores aí também é o comandante de um exército, líder cívico, governador, nome do mais alto magistrado nos municípios ou nas colônias. Tinha o poder de administrar justiça nas causas menos importantes. Interessante aí, com relação a esses pretores. E disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Ele diz o seguinte, propagando o quê? Costumes. Interessante que eles não relataram a respeito do que Paulo e Silas fizeram. O que Paulo realmente e Silas fizeram? Eles expulsaram o demônio, o espírito imundo de uma mulher. Mas não diz aqui que Paulo trouxe uma mensagem para essa mulher e para esses homens. Não diz o texto. Diz o seguinte, que ele somente expulsou o espírito imundo que usava esta jovem. Mas eles, ao perceberem que o lucro deles tinha acabado, a esperança de lucro tinha acabado, eles falam o seguinte, diante dos pretores, as autoridades, que estes homens, Paulo e Silas, estavam o quê? Propagando ou proclamando costumes, aí é ethos, que é prática prescrita pela lei, prescrição, ritual, que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Eles eram aqui, cidadãos romanos. Prosseguindo o texto, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então, a multidão, ela foi unânime em condenar juntamente com esses homens os dois servos do Senhor, que é Paulo e Silas. E diante da aprovação, vamos dizer assim, da multidão, os pretores, que são os governadores, a liderança ali, rasgaram as vestes de Paulo e Silas e mandaram que eles fossem o quê? Açoitados com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Interessante que Paulo, quando ainda estava na Ásia, em Troade, ele recebe a visão do Senhor em que um varão macedônico apresenta a ele e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, quando Paulo chega à região da Macedônia, a primeira cidade que ele começa a pregar, a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, o que vem para a vida de Paulo? Açoites e prisão. Paulo, se tivesse olhado segundo a ótica humana, ele teria desanimado. Ele teria pensado, Senhor, mas eu tive uma visão lá em Troade, em que um varão macedônico apresentou a minha pessoa e pediu que eu viesse até aqui para ajudá-los. E agora eu estou aqui
açoitado e aprisionado. Talvez Paulo poderia questionar desta maneira, mas não, Paulo não fez isso, ele não questionou, ele simplesmente adorou ao Senhor. Veja aí o texto. E recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Total segurança com relação à vida de Paulo e Silas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam murmurando? Não, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Interessante. Paulo, mesmo com as costas estando ardendo devido ao açoitado com varas, com certeza haviam vergões em todos os lados nas suas costas, tanto de Silas como de Paulo. Eles não murmuravam, não blasfemavam, não reclamavam, eles estavam orando e cantando. E os companheiros de prisão que estavam ali naquele lugar escutavam os louvores e as orações destes dois servos de Deus. 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Isso aqui é cadeia aqui, quando fala de cadeia, fita, laço, corrente, algo dessa natureza. Então soltaram todos. E o carcereiro que estava dormindo, porque ele estava dormindo porque ele confiava na segurança máxima deste presídio, vamos dizer assim. Mas diante de um terremoto e uma ação sobrenatural por parte do Deus eterno, nada poderia resistir ao impacto do Senhor, a ponto de todas as portas serem abertas e também soltarem o que? As correntes de todos. Então todos os presos estavam o quê? Soltos e livres. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Na Roma antiga, um soldado ele tinha que cuidar de um preso que era colocado sob a sua responsabilidade. Caso ele não cuidasse devidamente daquele preso sob o seu cuidado, ele responderia com a própria vida. Ele seria julgado, condenado e morto. Ele, prevendo isso, já que todos os presos estavam livres e supondo que eles tivessem fugido, o que ele fez? Ele tentou suicidar-se. E no 28, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Interessante é que a ação de Deus foi tão sobrenatural que nenhum daqueles presos que estavam ali tiveram a intenção de fugir. Ficaram todos quietos, todos estavam aguardando alguma coisa. Então, olha, nenhum de nós, não houve fuga, Paulo, melhor dizendo, não houve fuga por parte dos presos que ali estavam. Então, provavelmente estava escuro ali a prisão, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, olha aí, então o lugar estava escuro, foi necessário luz para iluminar o local. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou diante de Paulo e Silas. Então, quando o carcereiro pegou a luz e certificou de que realmente todos os presos estavam ali, ele, trêmulo, ele se prostra, ele se joelha diante de Paulo e Silas, pensando que aqueles dois homens fossem algo divino, fossem homens sobrenaturais. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ele viu que a ação ali foi de Deus, foi algo sobrenatural que agiu ali naquele lugar. E ele fala: o que é necessário? O que eu devo fazer para ser salvo?
31, responderam-lhe. Claro, responderam-lhe porque Paulo e Silas responderam para este homem: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Interessante. Após este carcereiro aqui ter se rendido aos pés do Senhor, Paulo, juntamente com Silas, eles pregam a palavra do Senhor na casa deste carcereiro. Naquela mesma noite, versículo 33, naquela mesma noite, cuidando deles, disse o carcereiro, cuidando deles quem? Paulo e Silas, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, quem? O carcereiro, e todos os seus, todos a sua casa. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Interessante que, diante desta adversidade, diante desta luta que Paulo passou, ele foi açoitado, ele foi preso, foi maltratado, mas diante desta luta tão grande que veio sobre a vida de Paulo, uma porta Deus abriu na cidade de Filipos. A partir do momento em que o carcereiro se converte, a obra de Deus ali se dá início. Uma igreja é plantada ali na cidade de Filipos. E pode ver que depois Paulo, ele manda uma carta a este lugar, a esta igreja, que é a carta de Paulo aos Filipenses. É justamente a cidade de Filipos. Continuando o texto aí, quando amanheceu, os pretores, ou seja, os governadores, os magistrados daquela cidade, enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, viram que aquilo que eles cometeram não era um ato tão grave e que eles poderiam ser liberados. Já tinham pagado o suficiente com relação ao açoite levado em suas costas. E, veja aí, então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores, os magistrados, os governadores, ordenaram que fosse posto em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, olha aí, Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, porque para prender e açoitar um cidadão romano era necessário haver um processo formal, um processo escrito, e eles não fizeram nenhum processo escrito contra Paulo e Silas. Simplesmente agarraram a eles, rasgaram suas vestes e os açoitaram em praça pública. Isso não era permitido fazer a um cidadão romano. Olha aí. Paulo, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Olha, então, já que eles agiram em praça pública, nos açoitando e nos prendendo, sem ter um processo escrito, um processo formal, contra nós que somos cidadãos romanos, agora que eles venham pessoalmente também e nos solte, que nos ponha em liberdade. Versículo 38, os oficiais de justiça que foram até o cárcere fazer o comunicado, comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então, olha, agora sim, agora eles vieram. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas
e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Interessante, Paulo aqui, ele lança a mão da sua cidadania romana para que alguém se desculpasse de um ato cometido contra a vida de Paulo. Foi no caso aqui desses magistrados, desses pretores. Eles vieram e com muito medo, porque Paulo, ele poderia pedir ajuda a quem? Ao imperador, como ele fez futuramente. Ele apelou para César, e para César ele foi. Ele poderia aqui apelar para instâncias superiores, já que ele foi açoitado, preso, sem ter um processo formal. Isso não era permitido fazer contra um cidadão romano. E Paulo, ele era judeu, mas ele também tinha cidadania romana. Encerrando aí a nossa meditação, o que nós aprendemos com este fato aqui que aconteceu na vida de Paulo? Apesar das lutas, das tribulações, Deus, ele sempre está agindo na vida dos seus filhos. E muitas das vezes, através da tribulação, das lutas, é que Deus abre-nos uma porta. Muitas das vezes, tribulações é uma oportunidade para que nós avancemos à frente, para que nós dediquemos mais, para que nós avancemos no reino do Senhor aqui nessa terra. E aqui a adversidade, a luta, serviu para que uma porta fosse aberta ali na cidade de Filipos. Com a conversão do carcereiro e também da irmã Lídia, ali iniciou a igreja do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe. Até o próximo vídeo. Eu estarei dando continuidade aí na segunda viagem missionária de Paulo. Eu estarei expondo o capítulo 17. A segunda viagem missionária, ela vai até o capítulo 18, versículo 22, 23, encerra ali a segunda viagem missionária. E a partir do 18, 24, começa então a terceira viagem missionária. Que Deus abençoe e até lá.